batismo, gente, o que aconteceu? Eu conversei com meu esposo e ele falou que tá certo sim aquilo que eu disse pra vocês em relação ao batismo. Por quê? A finalidade do batismo é arrependimento, é conversão. Então, o batismo da Igreja Católica, ele não faz muito sentido, porque não tem como, ele não faz, na verdade, sentido, porque não tem como a criança ter noção, arrependimento, ela nem pecado tem, né? Ela não tem, ela ainda tem aquela genuidade, aquela pureza, ela vai arrepender do quê, né? Então, não faz sentido, não faz sentido biblicamente falando. Mas qual era então o intuito? Dani, bom dia. Muito obrigada, minha querida, porque pra mim é muito complicado, mas vídeo é top. Entendi. Que acontece? A ideia, gente, desde o início, era você já nascer no berço católico. Então é uma forma de, já vou colocar você no meu nome, né? Na minha religião, porque aí eu já asseguro você por aqui. Então, infelizmente, existe essa ideia da manipulação para todo lado, né? Existe o que a gente está vendo hoje na internet acontecer, esse marketing acontecer. Na igreja também existe essa ideia de, não, eu quero mais do que rápido te registrar aqui, te colocar aqui no meu nome. E isso acontece só lá na Igreja Católica, em termos de batismo? Não. Isso acontece na igreja evangélica também, porque quando você entra, logo eles querem que você batiza, que você se converta, tarará. Só que o que o Caio Fábio disse? Olha só, a conversão, ela vai existir no seu coração, e é uma coisa que você vai sentir que você converteu e que Cristo habita em ti, porque às vezes a gente está distante mesmo. Então você vai precisar de passar por esse processo de conversão. E aí, no que você passou por esse processo de conversão, você precisa batizar lá na igreja? Não. A conversão é o arrependimento que você tem no seu coração, você fala com Deus e fala que quer de fato nascer de novo, você quer ter uma renovação da vossa mente com tudo aquilo que a linguagem de Deus te proporciona, aquilo que Deus traz para a sua vida como princípio, como coerência, como que é certo, vivendo em amor, vivendo em união, vivendo em paz, vivendo em justiça, vivendo em bondade. Então, quando você se converte, isso é algo que acontece aqui dentro. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas a igreja tem essa forma de exteriorizar, essa forma de expor esse seu ato. O ato já aconteceu genuinamente e você vai estar publicando esse ato. Você vai trazer ao público esse ato. E você traz a público esse ato na igreja através do batismo. Você vai às águas e tarará. Só que isso acontece se você de fato precisa se converter. Você não pode ir na onda só porque a igreja quer. Porque o que a igreja vai querer é isso mesmo, porque ela quer ter mais um membro ali, mais um afiliado, vamos assim dizer. Ela não está preocupada, a maioria, né, gente? Não está preocupada necessariamente com o seu arrependimento, com a sua conversão real. Por isso que a frase aqui hoje é: a natureza da víbora está em você. Porque aqui as víboras dessa passagem eram os fariseus e os saduceus. Quem eram esses fariseus e saduceus? Eram os doutores da lei, da fé, né? Se diziam, eram os religiosos naquele contexto ali do judaísmo. Então, eles foram até João Batista buscando o batismo, mas eles, na verdade, não acreditavam em Deus, eles acreditavam em Abraão. E eles não tinham passado por uma conversão sincera. Eles estavam buscando aquilo ali, por quê? Porque João Batista tinha batizado muitas pessoas, João Batista vinha batizando muitas pessoas, vinha ali abraçando toda uma comunidade, e os saduceus e os fariseus e os saduceus começaram a ficar preocupados porque eles não estariam nessa onda. Então, aqui o que fez eles irem atrás desse batismo não foi a verdadeira conversão, não foi o verdadeiro arrependimento, foi a conveniência. Eles não davam ponto sem nó. Eles estavam aqui com a engenharia da sua mente, eram articulosos. Isso aqui era uma lógica para ganhar aprovação social.
E quantas pessoas vão até a frente numa igreja para ganhar aprovação social? E quantas pessoas são religiosas, têm uma fachada religiosa, mas não vivem uma verdadeira conversão? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa natureza da víbora que foi mencionada aqui na Bíblia, que são os fariseus e os saduceus. E será que não sou eu e você? Que ainda vivo impregnado nessa natureza religiosa, querendo fazer só para inglês ver? O seu coração, Deus sabe da sua intenção, Deus sabe do seu coração. Não precisa de ninguém ver, não. Se você realmente se converteu, se você realmente se arrependeu, o batismo é apenas um ritual. Você passa por esse ritual. Jesus, ele mesmo passou, mas o coração dele era um coração puro, né? Jesus passou, ele aprovou esse momento aqui do batismo, mas por quê? De fato houve um arrependimento e a pessoa descia as águas para se limpar, para se purificar. Mas o fato é, se você não teve uma real conversão e você desce as águas apenas por formalismo religioso, você é uma víbora. Não faz sentido você não entender o sentido disso daqui. O arrependimento, ele tem que realmente acontecer no seu coração primeiro. Então não faz sentido o batismo na Igreja Católica, porque o arrependimento não acontece numa criança. Até faria sentido se você fosse batizado depois de velho. Mas a ideia é fazer você nascer no berço católico. Então não faz sentido também você ser batizado numa igreja evangélica só porque você aceitou Jesus lá na frente daquela igreja. Se você está passando agora por um processo de conversão, se o seu coração ainda não foi realmente convertido, arrependido, se você realmente ainda não passou por uma transformação da vossa mente, se você estiver fazendo por formalismo religioso, você também é uma víbora. Mas Lorena, eu não sabia de nada disso. Aí tudo bem. Você não sabia de nada disso. Você não será penalizado por não saber disso. Mas quem está ali à frente da igreja, na maioria das vezes os líderes, eles têm sim concepção disso. Eles sabem sim disso. Mas eles querem o quê? Fiéis. Eles querem o quê? Dados. Me dê dados. Não está muito diferente aqui do que vem acontecendo nas redes. Eu quero seguidores. Eu quero dados. Então, gente, toma muito cuidado. Você tem que olhar para dentro de você e observar se você não continua sendo uma víbora. Uma víbora é o quê? Você ser só religioso de fachada. Deus olha o seu coração. Será que você não está aparentando ser uma pessoa de Deus para o seu stories, ver? Será que você não está aparentando ser uma pessoa de Deus para as pessoas verem? Pra quê? Pra quê que você tem que ficar fazendo de conta que você é o que você não é? Se Deus é quem você tem que agradar e Ele olha o seu coração e Ele sabe a sua verdadeira intenção. Não seja como os saduceus e os fariseus, víboras. Por que vocês estão aqui? Se vocês não acreditam. Por que vocês estão aqui? Por que vocês vêm aqui me ouvir? Qual é o sentido de vocês virem aqui me ouvir? Se não for para buscar cada vez mais a verdade de Deus. Eu não quero gente aqui para aumentar meu número aqui de seguidores. Se fosse por isso, eu nem aqui tava. Se não for para revelar a palavra de Deus, se não for para aprender a palavra de Deus, não precisa de ninguém aqui não. Esse vídeo tem que rodar o mundo. O fato, gente, é que a gente tem que parar para analisar o que nosso coração tem gritado. O seu coração tem gritado realmente pela palavra, pela verdade de Deus? Ou você está buscando mais uma tribo? Ou você está buscando mais um lugar para entupir um vazio que existe aí dentro do seu coração?
aqui fala que João Batista batizava no deserto. João Batista foi para o deserto e lá ele batizava todas as pessoas. Ele não olhava quem eram essas pessoas. Indistintamente ele batizava, seja qual for a pessoa, qual fosse a pessoa, a classe social, enfim. Por que fala que era deserto? Porque o coração daquelas pessoas também muitas das vezes estava no deserto. Coração seco, sedento por água. Se você estiver aqui porque o seu coração está seco, sedento por água, faz sentido. Caso contrário, não faz sentido. Michele disse, agora eu sei o porquê era tão tolerante nas igrejas das igrejas. Deus me mostrando o tempo todo e hoje percebo isso. Sim, existe muita manipulação. O seu coração, na verdade, você tem dentro de si uma clareza muito grande do que é certo e do que é errado. Deus te constituiu da verdade. E a verdade, ela grita dentro de você. A verdade, ela grita dentro de você. Então, você tem uma certa tendência a saber o que é o correto. Mas tudo o que vem te impregnando, todas essas crenças que vem te impregnando, elas vão obscurecendo a verdade que já existe dentro de você. Você precisa tirar, você precisa limpar, essa luz precisa voltar para você ter clareza. Você precisa ter clareza. O assunto aqui hoje não é nem um assunto que eu tô animada de conversar, porque antes de falar isso para vocês, isso passa em mim também. O que você tá fazendo, Lorena? Pra que você tá vindo aqui todo dia? Qual que é a sua verdadeira intenção com isso daqui? Você só quer ajudar as pessoas mesmo? Ou você tá querendo aparecer? Deus fala comigo. Presta atenção, o que você tá fazendo? Tá bancando a doidinha agora? Tá querendo entrar numa nova tribo, numa nova vibe? Você sempre foi meio metido a gostar disso. Sabe? Deus fala comigo, gente. Antes de eu vir aqui falar com você. E isso me toca. E isso me choca. Porque a gente tem uma tendência muito grande em querer ajudar as pessoas. A gente tem uma tendência muito grande em querer ser misericordioso, em querer ser bondoso. E isso é genuíno ou você está querendo fazer para as pessoas ver? A gente tem que se analisar. E tomar cuidado. Se a gente está amando realmente, se a gente está voltando o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa dedicação é realmente para Deus. Você está se convertendo, o seu coração está se convertendo a Deus ou está se convertendo a uma instituição religiosa? Gente, eu não tenho nada contra as igrejas, não. É preferível que você viva em comunidade. Você até precisa viver em comunidade, sim. Assim Deus falou para a gente viver em comunidade. Porque de nada adianta também você aprender um monte de coisa, absorver um monte de coisa e não ter nem com quem compartilhar. A gente tem que viver em comunidade. É em comunidade que você vai perceber se o seu coração realmente está convertido. Porque se você não viver com o seu irmão, se você não viver com o próximo, vai estar fácil. Nossa, como eu sou de Deus. Você vai perceber se você realmente está convertida, é na convivência, é no relacionamento. Vai conversar com seu irmão se vai ser fácil. Se vai ser fácil controlar a sua língua, se vai ser fácil seguir os princípios de Deus certinho. Então, se você buscar muito aprendizado, mas não buscar viver isso em ação, viver isso no seu dia a dia, também não faz sentido. Então, vamos dar continuidade aqui ao estudo. Eu só queria trazer essa questão do batismo porque não faz sentido. O batismo ele não faz sentido se ele não acontecer primeiro no seu interior.
Por que quando eu falei para vocês que eu batizei só para inglês ver? Porque ele já tinha acontecido no meu interior. Mas para aquela igreja, dai a César o que é de César. Se aquela igreja tem uma lei, eu também não vou ali andar descumprindo tudo que acontece, não. Se eu quero fazer parte de um sistema, eu vou ali obedecer o que é regramento daquele sistema. Se para eles é importante que eu passe pelo batismo, eu passei. E no momento de passar, eu não pensei assim, eu tô passando por uma coisa qualquer. Não, eu vivi aquele momento, porque nós somos pecadores. Eu passei ali por um momento de purificação. Eu senti realmente isso. Eu vivi isso. Mas aquilo já existia dentro de mim. E aquilo que eu passei foi só para um estereótipo, foi só um simbolismo. Se eu vivesse sem aquilo ali, eu vivia bem? Vivia, como estou vivendo. Mas era necessário para a aceitação daquele local. Então eu passei por esse momento. Mas primeiro tem que acontecer aqui. Ficou bem claro e evidente, cristalino para vocês? Qualquer dúvida pode me enviar, tá bom? Tá tudo bem aí, gente? Tem some, eu não vejo nada, nenhum comentário, eu já fico preocupada. Pensa assim, bati pesado demais. Ai, ai. Porque esse Instagram, ele anda meio doido esses dias, olha. Aqui tá assim, ó, entra e sai, gente. E eu não tô vendo ninguém entrando, ninguém saindo. Ele deve ter travado de novo aqui, ó. Ele anda fazendo isso, né? Olha só, então vamos aqui. Continuando. A parte que a gente ficou ontem sem falar. Eu parei na questão dos 7 testemunhos sobre Cristo. Existem aqui na Bíblia? Estamos muito atentas, muito bom, tá top, gosto de apanhar. Então tá, só pra saber se tem alguém aí comigo mesmo, porque esse negócio aqui às vezes trava, gente. Então existem 7 testemunhos. Se você pegar aqui a passagem no Mateus 3,17, fala assim, ó. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui o próprio Pai, Deus, revelou que Jesus era o seu filho muito amado, em quem ele se compraz, em quem ele se agrada. Então, fora essa fala de Deus, do próprio Deus falando quem era Jesus, existe também a fala dos guardas, aqueles guardas ali que ficavam vigiando a Jesus no momento em que ele foi, não só vigiando, né, que conduziram Jesus até a cruz, ouviram também Jesus falar. Engraçado, gente, é que os próprios religiosos colocaram Jesus numa cruz e as pessoas que não eram religiosas tiveram mais sensação de que ele era alguém importante. Os próprios guardas aqui, que não eram religiosos, falaram, jamais alguém falou como este homem. Reconheceram que havia pureza naquela palavra. E sabe por quê? Às vezes, gente, faz total sentido. Às vezes a gente ouve falar tanto de Deus, a gente ouve tanto a palavra de Deus, a gente começa a relativizar. Você se acostuma com tudo isso aqui e parece que já não faz tanto sentido. Quantas vezes a gente já ouviu essa passagem que João Batista batizava e tarará, e quantas vezes vocês pararam para analisar ela com essa riqueza de detalhes que eu trouxe aqui? Eu particularmente não tinha noção desse tanto de aprendizado aqui em nenhuma passagem, porque eu já ouvia e aquilo vai no mecânico, a gente tem que tomar muito cuidado. Os fariseus falaram o quê? Ele recebe os pecadores. Os fariseus, que eram os... Deixa eu olhar aqui, porque tem um que é das leis e outro... Os fariseus, eles eram os legalistas. Eles falaram, ele recebe pecadores. Aí eles ficavam indignados, porque eles viviam rigorosamente na lei. Jesus sentava com os pecadores, se alimentava com os pecadores. Jesus estava sempre impuro na concepção deles. Porque na concepção deles, você não podia estar perto nem de uma pessoa doente, nem de uma pessoa pecadora. Eles eram puros demais.
O malfeitor disse: mas este nenhum mal fez. O malfeitor olhou para Jesus e falou: por que ele está aí numa cruz? Ele não fez mal algum. O centurião disse: ele é filho de Deus. Então isso aqui são testemunhos. O centurião disse: ele é filho de Deus. Está em outras passagens da Bíblia. E a multidão disse: queremos Barrabás. A multidão, que era composta do povo de Jerusalém, a nação escolhida, a nação ensoberbecida, que já se achava a tal, a salva, ela preferiu o ladrão, ela preferiu Barrabás. Do Pai, meu filho amado, do Pai, de Deus, veio o testemunho de que Jesus era o Filho amado. E dos apóstolos veio o seguinte testemunho: obtemos perdão através dele. Perdão através dele. A filiação divina de Cristo, o Senhor afirmou. Então, a filiação divina de Cristo, que Jesus é filho de Deus, foi afirmado na Bíblia pelo próprio Deus. Este é o meu filho amado. O Pai declarou: este é o meu filho amado. A ressurreição provou a divindade de Jesus. Quem já foi capaz de ressuscitar? A ressurreição provou a divindade de Jesus. Pedro a testificou. Pedro viu tudo isso acontecer, né? Paulo anunciou. Os demônios reconheceram a divindade de Deus. De Deus não, né? De Jesus, no caso. Os discípulos creram na divindade de Cristo. E todos nós, hoje, confessamos a divindade de Cristo. Isso aqui estava em Filipenses, como profecia. Todos um dia a confessarão. Nós já passamos por essa profecia e essa profecia ainda está em cumprimento. O ato da gente confessar a divindade de Cristo, que ele é realmente filho do Deus Pai, do Criador. Então essas aqui, gente, foram as considerações que eu tinha na minha Bíblia, por ela ser uma Bíblia de estudo, tá bom? Agora eu vou ler com vocês as perguntas do pastor Luiz Saião e depois nós vamos para a conclusão, tá bom? A primeira pergunta do pastor Luiz Saião é: o que acontece com Jesus? Ele é batizado ainda criança, conforme o texto de Mateus 3, quando ele volta do Egito. No final do capítulo 2, parece dar a entender que ele era uma criança. Que idade ele poderia ter? Então, o que acontece aqui? Eu acho que eu já até meio que dei uma explanada sobre isso aqui. Jesus, ele, na verdade, a passagem, o capítulo... Gente, eu ando com uma coceira, eu não sei o que acontece. Eu acho que eu tô com alguma alergia, vou ter que ir num dermatologista. Tá me dando muita piniqueira, não sei se vocês já perceberam que eu fico aqui. Coça pra um lado, coça pra outro. E se for só aqui, não, nas costas, nos braços. Nossa, tá me dando muita coceira. Ou é o calor, né? Pode ser do próprio suor, não sei. Mas enfim, voltando. O que acontece com Jesus aqui? A passagem de Mateus, capítulo 1 de Mateus e o capítulo 2 de Mateus fala sobre a genealogia de Jesus primeiro, depois fala sobre o nascimento de Jesus, a fuga de Jesus e Maria e José para o Egito e depois o retorno deles, né? Tá bom, então assim, ao que tudo indica, era criança mesmo. E isso tá no capítulo 1 e no 2. Quando chega no capítulo 3, já anuncia que João Batista estava batizando. É uma bênção. Anuncia que João Batista está batizando, depois anuncia também o batizado de Jesus. Então, se a gente for olhar essa ordem, se fosse de fato uma ordem cronológica, a gente iria entender que Jesus foi batizado criança. Mas não foi. Aqui houve um salto cronológico na Bíblia.
de Jesus como criança se passou para Jesus com 30 anos. Como que nós sabemos disso? Porque aqui iniciou-se a missão de Jesus. A missão propriamente dita, né? Para caminhar já para a morte dele, que era algo traçado, né? Já era algo certo, que ele estava vindo por todos nós, né? Para nos redimir dos nossos pecados. Tinha já profecias nesse sentido. Daqui, do batismo, ele já vai para o deserto. Ele já vai para o deserto. Vai ser aquela tentação no deserto. E a gente vai estudar isso no próximo capítulo. E a gente sabe que isso aqui durou 3 anos. Foi o tempo que Jesus teve mais... Bom, deixa eu não passar muito para frente, não. Enfim, aqui Jesus foi batizado com 30 anos. Então houve esse salto cronológico aqui na história. Ele já estava adulto. A ideia do texto, por que o texto faz esse salto? Porque o que interessa pra gente é o que está aqui na Bíblia. Não fica pensando aí por que não tem outras coisas sobre Jesus, porque foi revelado o que de fato nos interessa. Aqui é só pertinente agora a missão de Jesus como Salvador do mundo. Jesus, ele permaneceu como judeu, ele aprendeu os costumes do seu povo, ele foi criado por José, ele aprendeu a carpintaria. Então, ele passou por o que qualquer criança passaria, no sentido de crescer, até se formar, tudo mais. E a partir de agora, começa a parte da missão de Jesus sendo revelada na Bíblia, tá bom? 30 anos, não foi batizado quando criança. Tá. O que podemos dizer de João Batista? Esse estilo estranho dele viver, esse hábito alimentar diferente, o que podemos aprender com isso? Aqui fala que João Batista... Deixa eu pegar a Bíblia de novo. Aqui, olha, fala que João Batista usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Pensa que delícia! Olá, Iago. Olá, Camila. Gente, João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Uma refeição vegetariana. Tá, aqui, João Batista... Na verdade, deixa eu começar aqui uma outra explicação. Eu já falei para vocês dos saduceus e dos fariseus. Existiam povos em Jerusalém, divisões de povos. Os saduceus eram os religiosos mais voltados para o intelectual, tipo Iago, assim, sabe? Pessoa bem intelectual. Tô brincando, Iago. Os fariseus, eles já eram mais legalistas, mais afastados do paganismo, porque existia muito, né, gente, as práticas pagãs nessa época aqui, a adoração de outros deuses, mas isso aqui naquela época, né? E havia também os grupos chamados essênios. Os essênios, hoje, seriam os hippies, tipo eu. Os essênios eram um povo, assim, mais hippie, sabe? A ideia, gente, a ideia. Porque eles não eram lambões, não. Eles eram afastados da sociedade. Tanto que João Batista no deserto. Eles tinham, assim, um estilo de vida parecido. João Batista, ele não era propriamente um essênio, mas lembrava um pouco a ideia desse povo aí mais alternativo, né? Porque aqui a gente tá querendo saber quem era João Batista. Então, ele se afastou da sociedade porque ele estava indignado com a sociedade. Ele acreditava que aquela sociedade estava perdida. E por isso esse povo, esses essênios aí, eles iam para o deserto, eles iam para as cavernas, para as regiões que eram inabitadas. Eles eram um povo fora da curva. E aí eles também possuíam vestimenta radical, que é o que a gente vê até hoje. Quando um grupo é assim muito radical, muito alternativo, muito fora da rota, né? Por isso que eu falei dos hippies, só para vocês tentarem ter essa visão. Então eles rompiam com a sociedade, rompiam com os padrões da sociedade, porque eles julgavam que aquela sociedade era hipócrita demais. E outra, quando as pessoas fazem isso, possuem um determinado grupo, elas se sentem diferentes. Elas se sentem fora desse padrão, mas elas se sentem superiores dentro daquele padrão delas. Então a gente tem que tomar cuidado com grupos no geral.
E eles entendiam que aqueles outros povos, igual os fariseus e os saduceus, eles não tinham nada a oferecer. Por isso eles criaram lá a sua própria trupe, vamos assim dizer. João Batista, ele era muito corajoso. Ele era corajoso e vivia de forma bem natural. Nós devemos também buscar o máximo possível ter uma vida mais natural. A gente está vendo cada vez mais isso, né? Tem voltado bastante essa concepção. Na alimentação também é importante que seja natural, mas vocês não precisam de comer gafanhoto porque João Batista comia não, tá? O mel ainda pode. Então nós devemos ser como João Batista, buscar uma vida natural. É interessante, né? Na prática da justiça, na prática da fidelidade, é tudo um estilo. Bom dia aí para todo mundo que está entrando. E o estilo dele é interessante no que tange ao ser natural, a fazer a justiça, a buscar o arrependimento, a conversão de outras pessoas. Tudo isso é aceitável em termos de espiritualidade, né? Mas em termos de alimentação, de comer gafanhoto, de comer mel, de morar no deserto, de morar em caverna, de usar vestimentas de couro, não precisa de passar para isso tudo não, senão agora vocês vão falar que eu estou instituindo uma nova comunidade hippie. Ai, terceira pergunta, bora lá. Esse era João Batista. Batismo realizado na água. De onde veio esta prática e por quê? Por quê? Tem que ser um porquê de goiano. Bom, gente, no Antigo Testamento já existia essa prática da limpeza, da purificação. Eu não vou lembrar aqui exatamente, mas teve até um rei. Eu não vou lembrar. Existem algumas falas na Bíblia de pessoas que estavam doentes e iam até rios, se lavavam e ali se purificavam. Então tinha muito essa questão da água envolvida. Tinha também o lance do pecado, que se você pecasse, você além de ter que se passar por esse momento de conversão, de arrependimento, você também tinha que se lavar, você também tinha que ficar sem ter contato com nada por um dia, por não sei quanto tempo. Então, assim, tinha muito esse lance da água purificar o seu pecado. Fazer a dieta de João Batista só gafanhoto e mel. Talvez assim eu emagreço, né? Seria uma boa ideia. Ou não, né? Mel. Então, essa questão da água e da purificação, ela já era bem antiga. Passa o gafanhoto no mel e manda pra dentro. Aí eu acho que fica fácil, né? Se a gente não olhar. Que horror. Ai, Jesus. E aí, pra vocês verem, isso era uma prática do Antigo Testamento, da água, de se purificar, e é uma prática até hoje, né? Da gente se limpar, de tirar a sujeira. Então, não é muito difícil da gente imaginar o porquê dessa prática. É porque, por fim, a água realmente limpa. E tudo que é natural, eles acabavam associando à vida espiritual também. Era o que eles tinham ali de mais concreto, de mais próximo. Eles observavam a natureza para tentar resolver as coisas. Então, eles também acreditavam que a água limpava não só a sua pele, como também o seu coração. O Iago tá falando que vai fazer isso. Então era uma realidade clara desde o Antigo Testamento, e os judeus já tinham essa técnica, né, de purificação a partir da água. João Batista passou a fazer isso também, estabeleceu como forma de arrependeu, então vamos limpar também o seu corpo, purificar o seu corpo, era passar por essa purificação na água. Só que ontem eu falo que nada é pura coincidência, né? Na hora do almoço eu estava ouvindo Caio Fábio ao vivo, né? Ele tá nesse horário ao vivo, eu acho bom de ficar ouvindo. E ele estava falando justamente sobre os essênios, e inclusive veio falar sobre João Batista. Uma pessoa perguntou se Jesus tinha alguma coisa a ver com os essênios. Ele disse assim, nada a ver. Assim, porque tem algumas pessoas que questionam, né, se Jesus Cristo era hippie e tal. E aí ele falou que a única coisa que Jesus Cristo tinha a ver com os essênios era a imposição de mãos, porque os essênios tinham o hábito também de orar pelas pessoas, colocarem as mãos para cura, para cura, enfim, né? E Jesus também tinha essa técnica, né? Esse hábito de colocar as mãos para cura. Então, Jesus não tinha nada de hippie, porque esses essênios,
eles começaram com esse lance de purificação da água, do batismo, como uma coisa pura, uma coisa comum, mas depois eles começaram a ficar paranoicos, sabe? Virou um povo maluco, porque eles acreditavam que você tinha que se purificar antes de todas as refeições, então você tinha que tomar banho antes de todas as refeições. Eles se tornaram um povo extremista. Então tem que tomar cuidado com os grupos, sabe? Com algumas ideologias. Inclusive o pastor Caio Fábio disse o seguinte, reverendo, né? Caio Fábio disse que João Batista parecia esse povo, os essênios, mas ainda não pode ser considerado essênio em sua totalidade. Mas voltando para a questão do batismo, isso foi apenas uma curiosidade, eles viam a água como purificação, isso é indiscutível de um modo geral, isso já era utilizado naquele contexto histórico, ainda é utilizado até hoje, nós temos essa concepção da água trazer essa limpeza, como de fato traz essa limpeza. O que não se sabe é se era muita água, igual na Igreja Católica, eles vêm com a água na sua cabeça, né? Pronto. Na Igreja Evangélica, eles já te mergulham na água. Então, o que não se sabe é se era muita água, essa prática do batismo que acontecia, não se sabe se era muita água ou se seria só esse jogar uma água na cabeça igual faz na Igreja Católica. Isso não tem relatos na Bíblia, não tem como a gente saber o que seria o adequado, embora se acredite que seria sim muita água, porque senão não tinha motivo para ir diretamente no rio. Então você entra ali no rio e toma um banho, na verdade, né? E é daí que surge a base do batismo cristão. Então ela está associada a João Batista, que começou a batizar no deserto com água, porque já existia todo esse ritual da água desde o Antigo Testamento. E aí agora aqui no Novo Testamento continua, e o próprio Cristo quis ser batizado dessa forma, então ele validou essa prática, tá? Então é isso. E aí o batismo com fogo, esse é pra ferver, porque, gente, aqui na Bíblia, tem gente que deve ler isso e achar que é bom. Aqui fala que João Batista batizava com água, né? E para isso era necessário arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso, em cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará, ele quem? Jesus, vos batizará com o Espírito Santo, amém, e com fogo. Quem que é esse fogo? Responde aí que eu quero saber, quem que é o fogo? Jesus vinha e batizava com o Espírito Santo e com fogo. Ê, barulheira da lasqueira dessa cidade. Olha só, eu estou falando de capítulo 3, Mateus, capítulo 3, versículo 11, tá? Aqui fala que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Quem quer ser batizado com fogo aí? Ai, ai. Na verdade, gente, aqui nessa passagem, tem gente que deseja, tem gente que fala assim, eu quero ser batizada com fogo do Espírito Santo. A gente fala cada asneira, sabia? Porque quando você fala que você quer ser batizado com o fogo do Espírito Santo, aqui na Bíblia, o batismo do Espírito Santo era algo puro, bom e agradável. A pomba desceu sobre Jesus, né? E a voz de Deus falou, este é o meu filho muito amado. Nesse momento não desceu fogo. Por que não desceu fogo? E a gente fala que quer fogo. E aí aqui fala que Jesus batizava no Espírito Santo e no fogo, porque esse fogo é para quem precisa ser purificado. Esse fogo é para quem precisa de passar pelo julgamento. Esse fogo não é algo agradável. Tanto que mais adiante, na Bíblia, fala assim, ó. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele vai separar o que é trigo e vai queimar o resto. Então, gente, aqui
Não é uma coisa agradável esse fogo, tá? Esse fogo aqui é juízo. Olha, tem gente que fica desejando esse fogo, mas presta atenção. No livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu, aparecem chamas de fogo. No livro de Atos, no Antigo Testamento, aparece chama de fogo sobre a cabeça das pessoas. E esse fogo demonstrava assim o poder de Deus. Então a gente tem que analisar cada lugar o seu contexto. A Bíblia ela é cheia disso. Lá em Atos. Mas aqui, quando João Batista fala do batismo do Espírito Santo com fogo, presta atenção no contexto. Isso aqui, gente, é queimar como palha. Esse fogo vai vir para queimar como palha. E detalhe, um fogo que nunca se apaga. Então aqui está se fazendo uma separação de quem vai ser batizado com o Espírito Santo e de quem vai ser batizado com fogo. Aqui não vale a pena o fogo, porque esse fogo é o fogo do juízo, esse fogo é o fogo do julgamento. E Deus queira que quando Jesus voltar, você já esteja convertido para não ter que passar por esse fogo do julgamento. Aqui não é poder. Aqui esse Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo, eu quero ser batizado com fogo, com fogo. Não, pelo amor de Deus. Não fala que você quer ser batizado com fogo. Você quer ser só batizado com o Espírito Santo. Você já está batizado com o Espírito Santo. Nada de fogo, porque o fogo aqui é juízo e falou que você vai queimar e vai queimar. E eu não quero queimar não, já basta calor, né, Pai? Obrigado pelo sol, pela clareza da manhã. Oh, glória. Então tá, vamos para a próxima pergunta. O capítulo 3 termina falando sobre a pomba. E tem gente que fala que pomba é coisa ruim, né? Não vou nem falar quem. O capítulo 3 termina falando sobre pomba e uma voz audível do céu. Como entender essa passagem? Jesus aqui então foi batizado, né? Bem no finalzinho. Fala que Jesus, capítulo 3, Mateus, versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nesse momento Jesus é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo desce como uma pomba. Lá em Lucas, no livro de Lucas, que nós vamos ter oportunidade de estudar também, fala que é na forma corpórea de uma pomba. Então uma pomba ela vem realmente, ela marca aqui o início do ministério de Jesus. Que é como se Jesus estivesse agindo como uma ave sobre as águas, na fluidez das águas. É muito bonito isso. É um novo começo, é um novo início do ministério de Jesus. A pomba nessa época, gente, ela era considerada um animal tradicional, um animal limpo. Eles tinham ali uma tradição de considerar como um bom animal. A voz aqui é a voz do Pai. É o próprio Deus testificando que aquele é o seu filho muito amado. E aqui nós temos o alinhamento. Aqui nós temos a melhor coisa que pode ter sido vista na terra. E João Batista viu, pensa que bênção. Ele viu aqui Jesus, o Espírito Santo e ouviu a voz de Deus. Aqui teve o alinhamento da Trindade. Olha, eu quase arrepio se não fosse o calor. Isto é magnífico. Então, aqui está tendo o alinhamento das três pessoas ao mesmo tempo. A gente não entende. Eu sei que se a gente parar para entender isso com essa mente limitada aqui, a gente não consegue entender, mas a Bíblia relata justamente isso aqui. E essa é a identidade do Deus único. O Deus único e verdadeiro que é um e é três ao mesmo tempo. Pegou? Tem como a gente acreditar na Bíblia? Tem como a gente acreditar em Deus com essa coisa aqui, ó? De jeito nenhum. É pela fé. É pela fé. Mas também tem como a gente duvidar disso daqui? Para analisar que outro sentido se tem para essa vida e o tanto que a Bíblia vai se encaixando, o tanto de profecias que são reveladas e foram cumpridas. Como não crer? Como não crer que é Deus que faz tudo isso? Vou acreditar no que então? Na evolução do macaco?
Por que eu não evoluí mais, então? Por que eu já não me tornei outra coisa? Se nós somos evolução do macaco? E por que existe macaco? Se o macaco evoluiu, né? Tá, então qual que é a conclusão? Jesus não é apenas profeta e salvador. Ele é o grande rei. E ele reinará com poder e amor para sempre. Para sempre. João Batista aqui, ele preparou o caminho para o rei, para o Senhor. Ele fez o batismo de Jesus, o grande rei messiânico, tão esperado no Antigo Testamento. Você vê todas as histórias do Antigo Testamento indo em direção a Jesus Cristo. Por isso que fala que desde a concepção do mundo, desde que o mundo é mundo, Jesus Cristo já tinha sido imolado. Gente, não é que Deus fez todas as histórias e já sabia tudo que ia acontecer e nós somos verdadeiros robôs. Não, Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu liberdade na nossa história individual. Só que o contexto histórico geral, esse já está traçado. Então façam essa distinção. É uma rede, né? Nós todos conectados, para todos nós juntos, Deus tem um propósito maior, né? Que nesse caso aqui se volta à figura de Cristo. Tudo converte à vinda de Cristo e tudo está se convertendo à volta de Cristo. Só que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa conduz a sua história, mas de uma forma macro, Deus na sua soberania conduz a história de todos nós. Acredita nisso e faz a sua parte. E aí, beleza, né? O Antigo Testamento esperava Jesus, Jesus veio. E como que você vê Jesus? E como que você vê Jesus na sua vida? E qual é a imagem, a perspectiva que você tem da pessoa mais importante da história? Como que você vê Jesus na sua vida? Preste atenção, porque Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas Salvador. Ele é o grande rei e reinará com poder e amor para todo o sempre. Amém. Ok? E aí, para analisar a frase bonitinha que eu coloquei para vocês hoje. A natureza da víbora está em você? A natureza religiosa ainda está em você? Você realmente acredita em Deus ou está vivendo só para inglês ver? Ou está vivendo esse faz de conta? Bom, fica com essa daí. Gente, então esse foi o nosso estudo de hoje. Amanhã nós não temos mais não, né? Amanhã eu não faço estudo. Na segunda-feira eu volto com tudo. E nós vamos estudar na segunda-feira a tentação do diabo. As cenas dos próximos capítulos. Na segunda-feira eu estou aqui firme e forte, se Deus quiser, com vocês às 10 horas da manhã, estudando a tentação do diabo, Mateus 4. Vai pegar fogo na casinha, como se diz. Foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço a presença de vossas senhorias e vossos senhorios. E tenham um bom final de semana. Amanhã nós temos live surpresa com convidado surpresa. Só um adendo, que eu acredito que amanhã a live surpresa vai ser um pouquinho mais tarde, porque eu tenho um compromisso na parte da manhã. Mas, como o próprio nome diz, a live é surpresa. Então, a hora que for, é isso mesmo. Se for pra você, você vai aparecer. Quem não assistiu a live que eu estou fazendo dos resumos, nada resumidos, da mentoria da independência digital, gente, tá ficando sempre salvo aqui. Passa pra frente, divulga, passa os resumos pra frente, divulga. Não retém informação, não. Vamos jogar isso pra frente. Aqui também, joga tudo pra frente, tira print, me marca. Vocês querem tirar print? Eu vou fazer uma postura. Olha, tão angelical.
Gente, tira print, me marca. Amanhã tenho aula, mas vejo a gravação à noite. Então, amanhã eu não vou fazer. Amanhã eu não faço nenhuma nem outra. E aí, quando for segunda-feira, eu faço mais lives, tudo direitinho, as das 5h59 da manhã e a das 10 também. E bora lá, bora quebrar tudo. E agora nós vamos fazer almoço, feliz da vida. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou bem. E é isso. Vocês gostaram do estudo? Chocante, né? Eu mesma fico assim, é muita informação, né? E aí eu fico numa vontade de engolir a Bíblia, assim, eu fico com vontade de estudar e não dá, né, gente? Tem que ser aos poucos, até mesmo pra gente poder fazer essa análise do que estudou, reter essas informações, olhar pro nosso coração. É preciso ter tempo para digerir tudo isso, né? Eu não quero que vocês fiquem engolindo aqui o que a gente vem aprendendo igual grama, não. Aliás, eu quero que vocês engolem que nem grama. Porque aí você pega a grama e fica ruminando. Tô brincando, gente. Nada disso. Ué, não quer acabar. Olha, Iago disse que foi dormir ontem às 1 da manhã. Tava assistindo lá os dilemas das redes. Ai, eu tava assistindo ontem, gente, foi a live do Pablo com a Patrícia Bravanel, né? Ele assistiu o Dilema das Redes porque ele tá falando muito sobre isso. Ele tá falando muito sobre o que tá lá no Dilema das Redes, até as frases. Hoje eu mandei na mentoria dele, eu perguntei, você ouviu, né? Você viu lá, né? Mas ele não me deu ideia, não. Mas ele assistiu. Tanto que ele falou que deu vontade de desistir de tudo. E eu falei, também me deu. Mas a gente tem que falar o bem, já que tem tanto mal por aí, tanta manipulação, a gente tem que abrir os olhos daqueles que estão começando a não ver. Isso mesmo, Iago, lê a Bíblia. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus.